Enquanto isso, nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, nem Romeu Zema foram ao primeiro debate presidencial, né, Matheus? Vamos então para esse que é um dos destaques do nosso site. Trouxemos mais cedo reportagem do Vinícius Murad, que acompanhou por lá. Claro, o que, mesmo diante dessas ausências, foi debatido. O primeiro debate presidencial marcado por ataques a Lula e Flávio Bolsonaro, quem lidera as pesquisas de intenção de voto, simplesmente não apareceu. E Romeu Zema, que busca ser conhecido em todo o Brasil, também não foi. Um dos desafios aí para a campanha do presidenciável, que foi governador de Minas Gerais, um dos desafios que ele tem é justamente se tornar conhecido, mas decidiu não ir. E o mesmo aconteceu com Lula e Flávio Bolsonaro, simplesmente não foram. Está em destaque no nosso site a reportagem que te conta esses ataques a Lula e Flávio Bolsonaro, que lideram as pesquisas de intenção de voto. E também aqui, quem foi, né? Está aqui em destaque na imagem, chama muita atenção, obviamente, esses púlpitos vazios. Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury, os únicos que debateram nesse domingo. Vou, inclusive, trazer, porque essa imagem está aqui também, olha, na Folha de São Paulo, a imagem dos únicos presidenciáveis que compareceram, e aqui no jornal Estado de São Paulo, também a imagem dos únicos candidatos que se dispuseram a debater suas ideias e a responder às críticas e assim enfrentarem nesse debate transmitido pela Band. E aí, Matheus, vem a justificativa, né? No caso do Flávio Bolsonaro, foi às redes sociais, publicou ali um vídeo, disse, olha, não fui, mas não fui porque também o Lula não foi. Bora conferir o que disse o candidato do PL à presidência da República. Eu quero debater com quem acabou com o poder de compra dos brasileiros, com quem está endividando as famílias, sufocando as empresas, empresários e microempreendedores. O meu adversário é quem está no poder e está destruindo o Brasil. E você sabe muito bem de quem que eu estou falando. O meu adversário é quem está no poder e faz muita força para acabar com a economia e com a segurança das famílias brasileiras. Você sabe quem ele é. É com ele que eu quero debater. Bem, essa foi a declaração do Flávio Bolsonaro. O presidente Lula também não participou e aí ele concedeu uma entrevista à Record, exibida justamente no domingo. Bora conferir um dos trechos dessa conversa. Todo mundo tem o direito de provar se é inocente. Se isso acontecer, eles serão perdoados. Mas se alguém cometeu erro, e esse erro trouxe prejuízo aos cofres públicos, essas pessoas terão que pagar. Eu tenho dito para as pessoas, são inocentes, provem. Provem. Não tenho coragem de ser investigado, de participar de inquérito. Isso vale para o meu filho e vale para qualquer pessoa. Ninguém está impune se cometeu erro. Portanto, esse é o meu papel do presidente. Meu filho sabe se cometeu erro, ele vai ser julgado, vai ser punido ou vai ser inocentado. Aí Lula respondendo às perguntas da Mariana Godoy, a TV Record, e esse é um dos trechos no qual ele é questionado sobre as investigações envolvendo o filho dele. Como a gente falava, né, Matheus? É justamente um ponto que a oposição tenta, nesse momento, se debruçar e explorar nessa campanha eleitoral. Fato é que o debate em si simplesmente não aconteceu entre aqueles que melhor pontuam nas pesquisas, mas alguns temas surgiram a partir daqueles que puderam comparecer ou quiseram comparecer ao debate. No caso de Renan Santos, atacando facções, Ronaldo Caiado criticando Lula, Augusto Cury propondo punir corrupção, banho de sangue e pátria do analfabetismo foram algumas das frases utilizadas nesse debate, Matheus. Lamentável as ausências, né, Carol? Porque é justamente a cada 4 anos que o eleitor tem chance de ver os seus candidatos ali, um contrapor o outro para decidir qual que é o mais bem preparado. Já era esperada a ausência do presidente Lula e, consequentemente, de Flávio Bolsonaro. O presidente Lula, que no máximo deve ir ao último debate, e olhe lá, e Flávio Bolsonaro aguardando a decisão do presidente Lula, porque ele também não deve se fazer presente em nenhum local em que o presidente Lula não esteja, justamente os dois que lideram as pesquisas, como a gente mostrou agora aí na capa do site da CNN, o empate técnico no segundo turno, segundo essa mais recente agora da BTG Nexus. Mas a ausência que mais chamou atenção foi de Romeu Zema. Ele não está tão bem na pesquisa quanto os dois e era uma oportunidade de se apresentar ao Brasil. Acabou optando por não participar do debate da Band, o primeiro debate presidencial,
E muito tradicional o debate também, porque é sempre a Bandeirantes que faz o primeiro debate das disputas eleitorais e, portanto, havia essa expectativa, mas ao fim e ao cabo o que a gente viu foi essa cena que está aí na tela. Lula, Flávio e Zema ausentes e os outros 3 candidatos ao centro, Caiado, Renan Santos e Augusto Cury. Caiado chegou a dizer que vai propor um projeto no Congresso Nacional, a sua base do partido ali, o PSD, para obrigar que os candidatos compareçam aos debates. O que aconteceu ali com apenas os 3 presentes foi justamente ali pouca troca de acusações, digamos assim, que seria a tônica caso todos estivessem presentes, e eles voltando às artilharias contra o presidente Lula e Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado exaltou o seu governo em Goiás, ele que foi governador nos últimos 8 anos, falou ali dos números do IDEB, da segurança pública, também falou muito sobre inteligência artificial, disse que quer transpor isso para todo o país. Renan Santos, ali como uma espécie de franco-atirador, fez duras acusações ao presidente Lula e a Flávio Bolsonaro, seguiu o tom que ele usa nas redes sociais justamente de atacar os dois, mas também enalteceu ali o livro amarelo, né, que é o conjunto de propostas que ele tem apresentado no decorrer das eleições deste ano, enquanto Augusto Cury, que não é da política, não tinha esse histórico na política, mas é candidato a presidente pelo Avante, tratou muito da questão medicinal, da questão psiquiátrica, ele que é um dos autores mais vendidos do Brasil e justamente trouxe ali os temas das pessoas que vivem depressão, vivem problemas psicológicos, que ele diz que isso também tem que ter um olhar muito voltado a esse tema, dialogando com os neurodivergentes, que segundo ele são mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. E claro, todo mundo está de olho em votos de 30 milhões de pessoas. Mais ou menos esse foi um resumo assim, né, Carol? Podia ser um resumo um pouco mais quente, caso a gente tivesse contado com a presença de todos os candidatos, mas acabou sendo esvaziado esse debate justamente pela ausência do presidente Lula e de Flávio Bolsonaro e no último minuto ainda de Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, que é candidato à presidência pelo Partido Novo. Pois é, né, Matheus? E é uma oportunidade dos candidatos conversarem com o eleitor, colocar ali suas propostas, responder inclusive as críticas para quem está no poder, para quem tenta se colocar como o nome da oposição, por aquele que quer se tornar conhecido. Então você tem aí 3 ausências muito sentidas nesse debate. Infelizmente, mais uma vez, quem perde é o eleitor. Tá aqui a reportagem no site da CNN Brasil para você conferir então o que foi debatido entre os presidenciáveis que compareceram.